Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abrem as vossas Bíblias. Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Primeira Epístola do Apóstolo Universal São Pedro, capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim a palavra de Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro 3, versículo 8. Diz assim: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entravelmente misericordiosos e afáveis. Aqui nesse canal eu deixei escrito Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro 3, 8, quem pratica o pecado do diabo, né? Eu citando assim, mas deu para entender. Sabe por quê? Porque é misericórdia. E meu novo tema hoje aqui é misericordiosos. Misericordiosos. Fala a verdade. Misericordiosos. Fala a verdade. Então, deixa eu olhar aqui para não esquecer. É isso mesmo. Misericordiosos, fala a verdade. Agora, esse é o meu novo tema. Terminei hoje de ler a Bíblia, meus irmãos. Eu li a Bíblia 11 vezes. E estou lendo 12 com essa. Graças a Deus. Já se encontra em Gênesis capítulo 7. Vamos para a mensagem. Não saindo do contexto. Vamos lá. A palavra do Senhor começa a me dizer: Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Diz a Bíblia. Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. Que nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, por Jesus Cristo, por Jesus, né? Por Jesus Cristo, para si mesmo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a Bíblia também nos diz: por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra do Senhor também vai dizer. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo Primeira Epístola Universal de Pedro 1,
Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos. Fala sobre o que aqui? Apóstolo São Pedro. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, 2. Eleitos. Fala sobre eleitos. Mas como vai falar sobre eleitos? E a Bíblia vem a dizer: aqui, vou abrir aqui. Vamos ver aqui. Pedro. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Em santificação do quê? Do Espírito. Em santificação do Espírito. Para a obediência e a aspersão do sangue, para a obediência e aspersão, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, a palavra do Senhor vai me dizer também em 1 Timóteo, capítulo 2, 4, que quer que todos os homens se salvem. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, 12. Aquele, pois, que está em pé, aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Então, a palavra do Senhor vai me dizer isso. Aí você fala, mas como é que pode? É a palavra. Agora, a palavra do Senhor vai me dizer em 1 Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus Cristo para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus se manifestou. Deus ele se manifestou. Então, Jesus disse assim, ó. Mas como assim se fala manifestou? Como assim? Transformação para os irmãos. Jeremias 23, versículo 23 diz: sou eu apenas perto do Senhor, e não também dos glória. Mas agora a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse assim, ó, eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Alabrastur e elecanto sérvias. Porque todo aquele que obedece a palavra de Deus vai subir para o céu. Mas aquele que não obedece não tem como subir. Diz a Bíblia, prezados irmãos, que todo homem, mulheres, deve andar na presença do Senhor. Eu tinha dito aqui que eu ia citar Tiago, né? Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros, porque aquele que fala mal da lei, e não é juiz, né? Então, prezados irmãos, está em Tiago, epístola do apóstolo Paulo a Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Agora em 1 Pedro 1, 2, o que é isso? Eleitos. Aí você fala, mas eu sou eleito para quê? É segundo a santificação do Espírito. Aí você fala, mas eu não sei. Aí você fala, eu quero você no caminho para a aspersão do sangue, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. A graça, a paz tem que ser multiplicada na minha e na sua vida. Você sabe por causa de quê? Porque aquele que faz conforme o querer de Deus, Deus exalta. Né? Jesus Cristo, ele teve nessa terra em carne e osso. Hoje se encontra no corpo glorificado. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome, em Mateus 4, versículo 2, e temos jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então nós devemos obedecer a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 7, 8 fala, e vós que confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Prezados irmãos, nós não devemos confiar em palavras falsas. Devemos falar a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? É a que você tem na mão aqui, a Bíblia, a palavra do Senhor. Porque no céu você vai morar. Mas se você aceitar Ele como único e eterno Salvador, alabrastur e elecanto serras, tem pentê aí, tem pentecostal, Shuri elecanto do bielefrauas, tu elecampo elefiefauas, e delestias tu elefrauas, tu bielerasto belecanto aua. Deus quer mover, Deus quer trabalhar, Deus quer. E a Bíblia vai dizer, prezados irmãos, misericordioso, meu tema é misericordioso. Então, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Misericordioso, fala a verdade. Esse é meu novo tema, né? Então, olha só, quando você é misericordioso, você fala bem assim, eu não se importo com tudo que eu passo, as dificuldades, tudo que acontece, e o Senhor fala, então eu vou te exaltar, porque eu sou o teu Deus. Marcos 16, 15 e 16 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus cura, salva e batiza com Espírito Santo, meus irmãos. Essa é a palavra que deve ser pregada e orientada
para os fiéis. Por quê? Porque os fiéis são quem? Quem busca. Quem é os fiéis? Fiéis é aquele que obedece a palavra do Senhor. E Deus quer te libertar. Um dia eu também não estava no caminho do Senhor. Um dia também eu não conhecia o que era certo e errado. Hoje em dia eu conheço. E você um dia vai conhecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchuri ele canto sérvias. Agora, a palavra do Senhor começa a me dizer para os irmãos. A Bíblia não para por aí. Ela deixa-nos a dizer que os homens, né, venham ao conhecimento da verdade. Nós não vamos a outro conhecimento, a não ser o da verdade. E está onde? 1 Timóteo 2, 4. Você tem, lá no finalzinho você vai ver. E Deus quer abençoar a sua vida. E Deus quer restaurar. E Deus quer purificar. E Deus quer tirar todo o mal. E Deus quer te sarar e te levar para a glória. Então a Bíblia também vai dizendo, a palavra do Senhor não nos deixa mentir. Aí você pergunta, mas não estou entendendo. Aí o Senhor fala, eu elegi antes da fundação do mundo para que fossem santos e irrepreensíveis em amor. Efésios 1, 4, né? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios 1, 4. Nós devemos amar o próximo. Isso é misericórdia. Devemos obedecer. Devemos ser misericordiosos para um com o outro, né? Conforme Jeremias 7, 8. Conforme Efésios 1, 4. Conforme Efésios 1, 5. A qual está nos relatar que nós somos filhos de adoção, né? Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Lá no finalzinho você vai ver. Não pare de fazer o querer de Deus. Alabrastura e ele canto sérvias. E a Bíblia vai dizer também, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, está onde? 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Nós devemos fazer conforme o querer de Deus. O alabrastura e ele canto sérvias. Obedeça a palavra. Obedeça o mandamento. Obedeça a promessa. João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14, 6. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade é viva. Ninguém me parte não por mim. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E se você ouvir a palavra de Deus, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Diz a Bíblia em Apocalipse que tem um novo galardão. E esse galardão vai ser dado a cada um, segundo as suas obras. E diz a Bíblia que Ele vai dar um galardão a labrastura e ele é campos sérvios. E aquele que continuar servindo vai ter esse galardão a labrastura e ele é campos sérvios. Que não é mentira, que não é derrota, que é vitória, que é bênção, que é unção, que é manifestação, que é poder, que é a labrastura e ele cantos sérvias. Então nosso Deus, Ele tem resposta para nos dar, que é amar o próximo como nós mesmos. Alabrasturi ele canto dole rebilere frauas.
Porque a Bíblia diz em 1 João 4:8, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira epístola, universal do apóstolo João 4:8. E aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você também não conhece o próprio Deus. Se você não perdoa, como é que você conhece a Deus? Então leia a Bíblia. Obedeça a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é Deus poderoso. Ele é Deus de vitória. Ele é Deus de bênção. Ele é Deus de paz. Ele é. Tubi ele canto, dubi ele frauas, tebi ele franto cegas. Amém.